Vamos falar um pouco sobre patologia óssea não odontogênica. Eu reuni algumas doenças que têm alterações importantes ósseas na cavidade oral, obviamente, e que essas doenças ósseas não possuem origem odontogênica. Então, a primeira alteração que a gente inicia é falar um pouco sobre o cisto ósseo simples, que tem alguns sinônimos, esse cisto. Ele também pode ser denominado de cisto ósseo traumático, hemorrágico, solitário, cavidade óssea idiopática. E a definição dada pela Organização Mundial de Saúde é que o cisto ósseo simples é uma lesão óssea não neoplásica que apresenta uma cúpula tênue, sem epitélio. Essa definição chama bastante atenção, né? Indo, na verdade, contrária ao que a gente tem de conceituação com relação aos cistos, né? Porque os cistos, eles obrigatoriamente devem ter uma cápsula com epitélio, mas o cisto ósseo simples não tem essa característica. Seria, na verdade, o que a gente chama de pseudocisto, né? Mas a OMS coloca ele sendo como uma lesão óssea não neoplásica por não ter essa característica específica da cápsula, né? Do epitélio. E esse tipo de cisto representa aproximadamente 1% de todos os cistos maxilares, sendo que é mais prevalente nos indivíduos jovens durante a segunda década de vida. E a localização anatômica preferencial é a mandíbula, sendo 75% dos casos, e não existe prevalência pelo gênero. Discutindo um pouco a etiologia e a patogênese, é sabido que essa etiologia e patogênese é desconhecida. Entretanto, os autores acreditam que a origem deva ser traumática. Após o trauma, a, a criação de um coágulo, e esse coágulo seria o responsável por toda a osteólise que possa acontecer no osso. Como características clínicas, sabemos que ele é um cisto assintomático e frequentemente o seu diagnóstico é dado quando os pacientes fazem exame radiográfico de rotina, principalmente quando os pacientes vão fazer a documentação para ortodontia, a documentação radiográfica para ortodontia. Aí acontece com mais frequência o diagnóstico desses cistos. Geralmente os sintomas são raros e quando ocorrer esses sintomas pode-se encontrar dor, aumento de volume, parestesia e fratura patológica, mas numa condição bem rara. Então, com relação ao aspecto radiográfico, nós vamos ter uma lesão radiolúcida, bem definida, unilocular, delimitada por uma fina cortical, então a gente vai observar essa esclerose ao redor, muitas vezes contornando as raízes dos dentes adjacentes, resultando esse aspecto festonado ou recortado. Muitas vezes, na semiotécnica de abordagem da lesão, o ideal é se fazer o teste de vitalidade pulpar dos elementos que estão envolvidos na lesão. Muitas vezes esse teste de vitalidade pulpar ele será positivo, ou seja, aquela pulpa vai estar vital, comprovando que não tem origem odontogênica a lesão. É importante sempre fazer. Essa expansão óssea pode ocorrer e raramente se indica, se visualiza reabsorções dentárias. Então, o cisto limita a área dental ali circunjacente ao cisto ósseo simples. Aqui temos uma abordagem cirúrgica de um cisto ósseo simples. E outra tomada radiográfica mostrando uma lesão
cística, radiolúcida, unilocular, festonando com uma certa esclerose óssea e festonando as raízes dos dentes. Vale lembrar que muitas vezes na abordagem pré-cirúrgica é feito o exame de punção para se descartar outras lesões ósseas importantes. Então, o mandatório é que se faça essa punção aspirativa. Mais uma vez, mostrando uma abordagem ao cisto ósseo simples. Em outra visão, mostrando osteotomia realizada para a curetagem da lesão cística. Com o achado histopatológico, sabemos que o tecido ósseo vai estar associado a uma fina membrana de tecido conjuntivo com ausência de revestimento epitelial. É o que aparece nessas fotomicrografias, onde a gente vê o tecido ósseo normal aderido a uma fina membrana de tecido conjuntivo, aqui representado na imagem. Aqui em outra visão, um tecido ósseo normal associado a um tecido conjuntivo fibroso, com ausência de revestimento epitelial. Para o tratamento dessa condição, o que se é apontado como padrão ouro de tratamento é a exploração cirúrgica da cavidade cística, como mostrado nas figuras anteriores. Esse tratamento pode ser feito também com ressecção, a depender do tamanho do tumor, curetagem, enxerto ósseo, injeção de corticoides e, mais recentemente, injeção de medula óssea autóloga, para justamente fazer com que a neoformação óssea seja mais rápida, porque no intervalo mais ou menos inicial de 3 meses se faz necessária avaliação, acompanhamento radiográfico dos casos. Então é isso que vai acontecer. Aqui em outra figura, mostrando o cisto com sua evolução após 3 meses. Já o cisto ósseo aneurismático é uma lesão óssea benigna. O interessante que chama atenção na definição para esse outro tipo de cisto ósseo é que essa lesão ela vai ser osteolítica, de crescimento geralmente rápido e localmente destrutivo, que pode simular fisiopatologicamente lesões com características malignas por conta desse crescimento. É uma lesão incomum. O aparecimento da lesão se faz para cada 100 indivíduos, 1,4 casos pode aparecer, com isso representando 1% dos tumores ósseos. Aparece com maior incidência em crianças e adultos jovens. Geralmente a mandíbula, nos casos relatados, é mais afetada. Existe pequena prevalência pelo sexo feminino. E a etiologia patogênese para esse tipo de cisto também é controverso. Então, existem algumas teorias. Uma que diz que o distúrbio hemodinâmico do osso pode causar uma oclusão venosa súbita, promovendo o aparecimento dos vasos e a compressão óssea local. Pode-se acontecer também desenvolvimento de um desvio artério-venoso, que pode causar também a origem do cisto, e a traumática é a menos provável quando se revisa a literatura. Como características clínicas, temos que é uma lesão escassa, que apresenta sintomatologia escassa, né, características clínicas escassas, sendo dor e tumefação podem se desenvolver rapidamente pelo crescimento rápido que a lesão tem, promovendo assim parestesia, crepitação e compressão, sendo mais raros para esses casos. Então a gente tem aqui uma clínica de um cisto localizado em mandíbula. Veja que tem um apagamento discreto do fundo de vestíbulo. Aqui um segundo caso, já tendo uma característica mais exuberante, esse aumento de volume, que percorre todo o corpo e ramo de mandíbula. Como características radiográficas, temos que é uma lesão unilocular, uni ou multilocular, então ela pode ter essa dupla aparência de favos de mel e bolha de sabão, que a gente vai ver aqui, ó.
Mas na tomografia, do caso que a gente pode ver, tem esse aspecto aqui tá mais evidente, né, de bolhas de sabão ou favo de mel, podendo ser uni ou multilocular. E tem uma característica interessante, que a expansão e o afinamento da cortical podem ser promovidos pelo que a gente chama de destruição balonizante, ou com aspecto de sopro para fora. É o que a gente consegue ver nesse segundo caso aqui. Eu consigo ver essa alteração. Ó. Destruição balonizante de sopro de dentro para fora. Então, consigo ver essa característica, mas nesse outro caso, nessa tomografia computadorizada. Muitas vezes, para esse tipo de caso, devido à expensão, pode ocorrer migração e reabsorção dos dentes envolvidos. Como características histopatológicas, nós vamos ver espaços cheios de sangue, não coagulados, tamanho variável, por um tecido fibroblástico celular, dotado de células gigantes multinucleadas e um osteóide de característica medular, ou seja, um tecido ósseo recém-formado. E a aparência cirúrgica, muitas vezes, desse tipo de alteração se faz com um profuso sangramento, que a gente denomina de esponja embebida em sangue venoso, podendo, dessa forma, provocar hemorragia demorada. Esse aspecto clínico no ato cirúrgico pode ser também chamado de sangramento em lençol, né? Outra denominação que podemos dar, além da esponja embebida em sangue venoso ou sangramento em lençol. Então, aqui mostrando para a gente, né, a exuberante vascularização, muitos vasos, um rico tecido fibroblástico, com células gigantes multinucleadas, a gente consegue ver aqui as células gigantes multinucleadas, outra aqui, vasos sanguíneos, outra aqui. Então, nessas fotomicrografias caracteriza bem o tipo de lesão. E para o tratamento, temos algumas modalidades. A curetagem ou enucleação, associado com a criocirurgia. Isso é importante por conta de conter, né, a hemorragia cirúrgica importante que vai existir. Injeção percutânea de esclerosante vascular também pode ser indicado. No passado, se utilizava unicamente a embolização com álcool polivilínico, mas atualmente é contraindicado isoladamente, né, devido à maior chance que pode existir de recanalização das artérias e revascularização de um novo cisto. Então, praticamente não se usa com frequência isoladamente ou é contraindicado. Muitas vezes também se faz ressecção com margem de segurança para não permitir recidivas. E no passado se utilizava radioterapia, mas no momento é contraindicado, pois existe uma possibilidade grande de desenvolvimento de sarcomas pós-radiação. A gente tem aqui o transcirúrgico de um cisto aneurismático, naquele primeiro caso que a gente observou, e aqui com um tempo de 3 meses de acompanhamento, veja que a lesão já regrediu bastante, né? Está em processo de cicatrização, de neoformação óssea. A gente consegue ver bem aqui. Para o segundo caso, que era mais agressivo, onde tinha um componente clínico mais exuberante, se fez punção aspirativa extraoral. Então se observa que existe positividade para grande quantidade de sangue aqui no acesso cirúrgico extraoral, mostrando que já existia fratura patológica. E para esse caso, devido à extensão da lesão, se optou realizar hemimandibulectomia com reconstrução através de placa. Já outras lesões
bem parecidas e semelhantes, que a gente pode ter algumas dúvidas, e muitas vezes nos achados radiográficos elas podem se parecer, na tentativa de trazer isso com mais clareza para vocês, eu fiz uma tabela que eu disponibilizei também lá na plataforma, onde essa tabela eu consigo colocar caracteres diferenciais entre essas alterações. Então a gente tem aqui o osteoma osteoide, o osteoblastoma e o cementoblastoma. Vale lembrar que essa última alteração aqui, que tem como diagnóstico diferencial as outras três, ela não representa um tumor ósseo. Na verdade, é um tumor odontogênico raro, oriundo do cementoblastoma, chamado antigamente de cementoma. Então, ele não caracteriza, mas ele entra no diagnóstico diferencial para esses tipos de tumores benignos nos ossos. O osteoma osteoide e o osteoblastoma, eles são mais parecidos. Entretanto, o que muitas vezes pode parecer semelhante e fácil para exclusão são o osteoma osteoide e o osteoblastoma, porque a diferença marcante entre eles é o seu tamanho. Sabemos que o osteoma ele tem até 2 centímetros, enquanto que o osteoblastoma mais que 2 centímetros. Outra coisa interessante é que o osteoma osteoide ele tem um componente histopatológico associado com nervos periféricos e possui uma inflamação mais abundante quando comparado com o osteoblastoma. Assim, muitas vezes, a sintomatologia, né, a clínica referente a cada lesão vai ser importante. O osteoma osteoide, por exemplo, ele geralmente produz dor noturna intensa, aliviada através de anti-inflamatórios, principalmente os salicilatos, e muitas vezes o tecido ósseo, ele fica, o tecido mole, desculpa, circunjacente ao tumor, ele fica edemaciado e extremamente sensibilizado. Já o osteoblastoma, a dor vai ser diurna e características marcantes que não se aliviam com os salicilatos, né, com os anti-inflamatórios. Geralmente é analgesia mais intensa para esse tipo de alteração. Outra coisa interessante é para a incidência, que o osteoma osteoide ele se faz geralmente em pacientes homens e jovens, a média de 10 a 25 anos, e muitas vezes o osteoblastoma se faz também em homens, entretanto, até 30 anos de idade. Antes dos 30 anos ele pode aparecer. Então vejam que já começa a ficar semelhantes. Já o osteoma, ele é um tumor benigno, geralmente solitário, assintomático, de crescimento progressivo e uniforme. Muitas vezes ele vai estar vinculado a síndromes. Então tem uma síndrome importante, que é a síndrome de Gardner, ou polipose intestinal, está associada à formação desses osteomas. Mas o mais curioso para o tratamento das três condições é que a excisão cirúrgica conservadora é a mais indicada. Então, radiograficamente, eles têm essa condição aqui, ó. Então, a gente vê aqui os osteomas, que podem se aparecer de forma múltipla, isolados, em vários quadrantes, e está associado a síndromes. Já o osteoma osteoide ele tem um tamanho até 2 centímetros, ele tem uma radiopacidade mais de transição, né? Então vai ter pontos radiolustros e radiopacos, bem circunscrito. Vejam que todas essas lesões associadas é mandatório se fazer o teste de vitalidade pulpar, né? Principalmente quando tem dentes associados, obviamente, né? Aqui a gente vê o osteoblastoma, que já tem uma radiopacidade mais expressiva e um tamanho maior. Então excede 2 centímetros, é o que a gente consegue ver aqui. E o cementoblastoma, a principal característica é que ele vai estar associado ao dente. Então, na excisão cirúrgica, geralmente o dente é removido junto. Não dá para dissociar, até porque é um tumor, né, odontogênico oriundo do cemento. Então, por isso que tem essa associação. Então, a gente sempre vai ver o dente associado com a lesão.
essa anquilose importante que vai existir da lesão com o dente. Já o querobismo, também denominado de displasia fibrosa familiar, é uma doença genética hereditária, rara, que ocasiona anomalias faciais pelo crescimento ósseo anormal da face. Então, a doença é assim chamada por ter uma característica facial patognomônica, que é o rosto oval com as bochechas salientes, lembrando, remetendo a anjos querubins. Então, por isso que tem essa denominação. Então, geralmente, essa doença é diagnosticada na primeira década de vida e as alterações progridem até a puberdade, ou seja, onde se tem a conclusão, né, a edificação do crescimento ósseo. E então, pode se estabelecer e regredir lentamente. Pode estar associado a algumas síndromes, principalmente essa síndrome aqui de Jaffe-Capanese, é muito encontrado esse tipo de alteração. Como os aspectos clínicos, vamos ter como exuberância, que muitas vezes vai determinar o diagnóstico da condição, essa semelhança facial com anjos querubins. Essa expansão mandíbula e maxila vai ser bilateral, então existe essa simetria de crescimento da lesão. Geralmente é indolor e a gente pode encontrar nos casos retração palpebral, lembrando aquele olhar de sol poente. A gente consegue ver aqui. De acordo com a severidade da lesão, da progressão da doença, clinicamente pode existir a ausência dos germes permanentes, a esfoliação precoce dos tecidos. Podemos encontrar também reabsorção tanto radicular de tecidos e permanentes, ou outras alterações podem ser encontradas, como as deformações do palato, impacção dental levando à maloclusão, distúrbios oculares, obstrução respiratória e também prejuízo da audição. Para o diagnóstico específico da condição, o querubismo ele não apresenta dificuldades para ser efetuado o diagnóstico, quando a presença de familiaridade, obviamente, esse critério de simetria e bilateralidade que pode existir, isso vai fazer com que esse sinal, esses sinais e sintomas, né, que aparecem, sejam patognomônicos. Então, exames adicionais para diagnóstico geralmente são desnecessários. Geralmente, os exames adicionais é para ver a evolução mais da doença. Aqui as radiografias com as características importantes, nós vamos ver essa radiolucência multilocular, com aspectos denominados também de bolhas de sabão e flocos de algodão. Principalmente os flocos de algodão vão aparecer nos ossos planos, laminares, né, do neurocrânio. Já o aspecto de bolhas de sabão serão mais visualizados na mandíbula ou na maxila. A mandíbula, ela geralmente é um sítio preferencial e muitas vezes esse crescimento anormal da doença se dá a partir do ângulo e percorre outras regiões da mandíbula. Entretanto, devido à ossificação ser um pouco diferente, o côndilo ele geralmente é preservado de alterações pertinentes para a doença. Como exames histopatológicos, vamos ter as células gigantes multinucleadas como característica importante que a gente consegue ver nessas fotomicrografias aqui. Aqui outra. Um estroma fibroso vascularizado, a gente consegue ver essa vascularização abundante aqui, né, esse infiltrado fibroblástico interessante. Vemos também depósito de hemociderina, a gente consegue ver melhor aqui, devido à grande vascularização que existe. Outra coisa que pode acontecer é esse tecido ósseo neoformado, muitas vezes formando linhas sementárias basofílicas, mostrando assim, ó, essas linhas aqui, ó, mostrando assim uma característica que a gente chama de mosaico ou quebra-cabeça nesse tecido ósseo neoformado.
Para o tratamento, sabemos, assim como é no cisto aneurismático, no querubismo a radioterapia é contraindicada também por conta da formação de neoplasias malignas pós-radiação. Para se ter o controle da doença, muitas vezes, antes de alcançar a puberdade, e o crescimento muitas vezes pode provocar alterações estéticas importantes ou então perda da função, é administrado calcitonina para esses casos também, local, para ter um remodelamento ósseo melhor. Controle da higiene oral também se faz necessário devido à exuberância de sinais e sintomas intraorais, perda de dentes e maloclusão, então por isso que é importante um bom controle dessa higiene oral. O tratamento cirúrgico também é apontado muitas vezes, e esse tratamento ele é indicado quando se pode indicar perda da estética, né, ali, e fazer esse reparo, curetagem para o contorno da cortical e muitas vezes exodontia. Lembrando que quando é feito antes do período puberal, é paliativo, porque aquele crescimento ainda vai estar constante, né? O ideal para esses pacientes é aconselhá-los a esperar, ver a atividade óssea como é que está, para se fazer alguma intervenção. Porque depois da puberdade, em alguns casos, pode ter regressão, sim. E estabelecido esse crescimento ósseo, daí então pode fazer uma intervenção cirúrgica melhor, né? Então se faz necessário ter essa conclusão da atividade óssea.